Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após provar que foi vítima de um golpe de Irene na justiça, Aline finalmente vai conseguir voltar para as suas terras e vai retomar o seu grande sonho de plantar e colher. Mas essa notícia vai fazer com que o ódio nasça no peito de Antônio e o fazendeiro vai jurar a viúva de morte. Agatha vai ficar cada dia mais fria e calculista e vai armar um plano, dando uma ideia terrível para Antônio acabar de vez com Aline. Ela vai ser direta, você precisa acabar com o emocional da viúva, usando aquilo que ela tem de ponto fraco ao seu favor. Caio vai conseguir proteger a Aline do primeiro ataque de Antônio. No entanto, o segundo vai ser ainda mais cruel. Antônio vai torturar a Aline sem saber que ela está grávida do seu neto. Mas eu te conto sobre toda essa história em detalhes agora aqui nesse vídeo. Mas pessoal, por favor, já vai deixando o seu apoio ao canal, hein? Clicando no joinha aqui embaixo. Aproveita, já se inscreva e ative o sininho. E de volta ao nosso vídeo, tudo deve acontecer logo após Rodrigo conseguir que a Aline retome as suas terras, após sofrer o duro golpe de Irene e Antônio. Ao receber a notícia do advogado, Aline não consegue esconder a felicidade e diz que esse é o melhor dia de sua vida. Assim que se muda novamente para sua casa com Jussara e João, Aline vai até o campo de suas terras e faz o seu juramento de novo, prometendo que ninguém nunca mais vai fazer com que ela saia novamente das terras. Enquanto isso, na mansão La Selva, o advogado de Antônio avisa ao fazendeiro que o juiz deu ganho de causa para Aline, enquanto eles esperam por um novo julgamento, e permitiu que a viúva retorne para as suas terras, tomado pelo ódio. O Antônio dá um murro na mesa do escritório sem se conformar que Aline tenha conseguido voltar para casa. Ele grita com Silvério e afirma que ele foi muito incompetente ao permitir essa reviravolta inesperada, expulsando o advogado de sua casa. Ele vai até sua sala e liga para Ramiro. Na ligação, Antônio ordena que Ramiro chame todos os capangas que ele conhece para conversar com ele em sua fazenda. Quando Ramiro e os capangas chegam à casa de Antônio, Antônio comenta: eu tenho outro trabalhozinho aqui para fazer com vocês. Aquela desgraçada daquela viúva conseguiu voltar para as terras que são minhas e isso não vai ficar assim. A gente vai invadir aquela fazenda agora mesmo e vamos acabar com a raça daquela mulherzinha. Ramiro e os capangas concordam com o que Antônio diz. Pegam suas armas e vão em direção à fazenda de Aline. Angelina observa toda a cena atrás da porta e fica horrorizada ao perceber que Antônio não vai desistir até acabar de vez com Aline. Agatha chega na mansão e vê Antônio saindo de carro com os capangas, já imaginando que esse plano não vai dar certo. Por isso, Agatha arma um plano ainda mais diabólico para fazer a Aline ficar apavorada e nunca mais mexer novamente com os La Selva. Já nas terras, a viúva começa a organizar as suas coisas para começar a plantar. É aí que ela leva um susto ao ouvir barulhos de tiro se aproximando. Ao olhar para trás, ela vê Antônio com seus capangas se aproximando. Ela sente um frio ao perceber que o seu maior inimigo está em suas terras novamente, mas não se deixa abater. Pega uma enxada que está ao lado para se defender. Antônio chega, vê que a Aline também está armada e diz: olha só, a viúva achando que pode me enfrentar dessa maneira. Escuta aqui, garoto, que eu só vou falar uma vez. Eu vou te dar a oportunidade de você sair andando das minhas terras agora imediatamente, porque se você pensar em ficar aqui, eu faço questão de arrancar suas duas pernas. A Aline não se intimida com as ameaças de Antônio e continua segurando a enxada com toda a sua força, rebatendo: eu não tenho medo de você. Se você quiser me expulsar das minhas terras à força, eu acho bom você fazer isso logo, porque senão quem vai perder parte do corpo aqui não sou eu. Antônio vai ficar vermelho de ódio ao receber a resposta desafiadora de Aline na frente dos seus capangas. É aí que ele levanta a arma em direção a Aline e é direto: se você não sair daqui imediatamente, não é só você que vai sofrer, mas também toda a sua família. A Aline sente o coração apertado ao ouvir essa ameaça, principalmente porque ela está esperando um filho de Caio, mas ela teme também pela vida de Jussara e João. É nesse momento que Caio chega ali e se aproxima de Aline para defender a viúva de Antônio e seus capangas. Ele corre em direção à amada, enquanto exige que o pai saia das terras da viúva, porque senão vai denunciar o pai à polícia e vai fazer com que ele seja preso. Antônio encara Caio com um sorriso de deboche no rosto e comenta: ah, pronto, Caio, você não cansa de ficar correndo atrás dessa viúva, não? Parece um frouxo. Ela já cansou de dizer
que não quer nada com você e você continua defendendo ela. Aline ri, e isso só prova que Caio é diferente do pai, e afirma que Antônio não vai conseguir lhe fazer nenhum mal para ela, porque sempre tentou e nunca conseguiu. É aí que Antônio e seus capangas saem do local. Mas antes ele encara Aline no fundo dos olhos e jura que vai acabar com a raça da viúva. Assim que Antônio vai embora, Aline abraça, agradecendo por ele ter defendido ela. É aí que Aline volta a sentir uma tontura, coloca a mão na barriga ao sentir uma pontada e teme pela vida do seu filho, porque sabe que passar por muito estresse pode colocar o bebê em perigo. Caio segura Aline para ela não cair no chão e questiona o que está acontecendo. Aline explica que está apenas nervosa com tudo o que está acontecendo e diz que vai para casa descansar um pouco. Caio tenta acompanhar a Aline, mas ela não deixa. É aí que ele decide que precisa fazer alguma coisa para proteger sua amada do pai, porque Antônio está com cada vez mais ódio de Aline. Chegando em casa já à noite, Antônio dispensa Ramiro e os capangas e decide ficar um pouco só em seu escritório. Agatha percebe Antônio inquieto e questiona se ele estava assim porque o plano de expulsar Aline das terras falhou. Antônio fica surpreso ao perceber que Agatha sabia de seus planos e avisa que é melhor ela não se meter nessa história, mas ela deixa claro que quer ajudar Antônio a conquistar as terras de Aline de uma vez por todas. Ela afirma que tem um plano que vai deixar a Aline tão desesperada que é capaz dela sair de Nova Primavera no dia seguinte. Antônio fica curioso para saber qual é a grande ideia de Agatha. A megera revela: é muito simples, meu amor. Você está usando força física para acabar com aquela viúva e sabe que ela é dura na queda, mas você não precisa fazer isso. Você pode utilizar o terror psicológico ao seu favor. É só você levar aquela viúva para um lugar bem distante, afastado de todos, e fazê-la sentir o maior medo da vida dela. Aí você ameaça a família inteira e fala o que você vai fazer com cada um deles. Ela vai ficar apavorada. Antônio sorri ao escutar a ideia de Agatha, mas fica surpreso ao perceber a frieza como a mulher fala de Aline e comenta: não esperava uma ideia dessas vindo de você, que sempre foi tão meiga, mas não posso negar que eu gostei da ideia. Desse jeito eu vou fazer aquela viúva se borrar toda e subir das minhas terras. A Agatha responde que os anos que ela ficou presa fez ela ter um pensamento mais frio nesses momentos e explica que a sua paixão por Antônio é um dos motivos que quer fazer ela ajudar o fazendeiro. Antônio agradece a parceria e diz que ela é a mulher de sua vida. Já na pousada, Caio procura Marino para conversar sobre os planos do seu pai, já que ele teme pela vida de sua amada. Caio conta em detalhes a Marino tudo o que aconteceu. Marino deixa claro que Antônio vai pagar por todos os seus crimes e garante a Caio que nada de mal vai acontecer com a professora. No dia seguinte, Antônio conversa com Ramiro sobre o seu novo plano contra Aline e deixa claro que dessa vez ele vai pegar pesado com a viúva. Quando a noite chega, Antônio comemora com Agatha que finalmente vai conseguir se livrar de Aline, e a megera afirma que a viúva vai sair tão horrorizada que nunca mais vai querer cruzar seu caminho com os La Selva. Antônio sai de casa para encontrar Ramiro e seus capangas e eles vão em direção à casa de Aline. Enquanto isso, em sua casa, Aline termina de tomar banho e bota João para dormir. Ela passa a mão na barriga e lamenta pelo fato do seu filho estar chegando em um mundo cheio de violências e injustiça. Com o cansaço do dia, ela deita na cama e dorme rapidamente. Durante a madrugada, Antônio estaciona seu carro próximo à casa de Aline e ordena que Ramiro sequestre a viúva sem deixar rastro. Ramiro obedece à ordem do patrão, desce do carro e caminha até chegar embaixo da janela do quarto de Aline. Ramiro entra no quarto e coloca um lenço com sonífero no nariz de Aline, que acorda assustada ao perceber o peão em seu quarto, mas ela não consegue reagir a tempo e desmaia. Ramiro leva Aline para o carro em seu colo e coloca ela no banco de trás junto com os outros capangas. Eles partem com o carro em uma estrada de terra escura. Algum tempo depois, Antônio para o carro num galpão abandonado, longe de tudo e de todos, e ordena que os capangas coloquem Aline dentro do local amarrada. Ramiro pega a Aline no colo, coloca ela sentada em uma cadeira e a amarra com uma corda. Antônio observa a Aline naquele estado e aponta uma arma para ela com o desejo de dar um único tiro e acabar com aquela situação. Mas se lembra do que Agatha disse, que ele precisava aterrorizar a viúva para ela nunca mais ter coragem de enfrentá-lo.
Antônio pega um balde cheio de água e joga com toda a força em cima de Aline para acordá-la. Aline, assustada, acorda e engasga com a água. Ela olha desesperada ao seu redor e percebe que está num lugar escuro e deserto com Antônio e seus capangas. A professora olha e fica completamente assustada, enquanto o fazendeiro ri da cara da viúva e, se aproximando do rosto dela, comenta: cadê toda aquela sua pose de que pode me enfrentar, hein, viúva? Não tô vendo essa marra toda aqui não. Será que é porque você tá vendo que quem manda aqui sou eu e você não é ninguém? Tão ninguém que eu posso te dar um tiro agora mesmo e ninguém nunca mais vai te achar? Aline chora de desespero, implorando por misericórdia, dizendo que Antônio vai se arrepender por toda a sua vida se fizer algo contra ela ali. Antônio ri da cara de Aline e diz que nunca se arrependeu de ter matado alguém. Ele dá um tiro pro alto. Aline leva um susto com o tiro e pensa em contar que está grávida de Caio e que, se Antônio matar ela, vai estar matando também o seu neto, mas ela decide não falar nada, porque teme que Antônio fique com ainda mais ódio e acha que ela seja mentirosa. Aline continua chorando desesperada e pede para Antônio poupar sua vida, pois pode fazer tudo o que ele quer. Antônio comenta: então você vai sair das minhas terras de uma vez por todas, certo? E eu acho bom você fazer isso amanhã mesmo, porque se eu tiver que colocar as mãos em você de novo para fazer você entender isso, eu acabo não só com você, mas com o seu filho, com a sua mãe, eu acabo com a família toda, você está me entendendo? Aline mal consegue pronunciar uma palavra de tão desesperada que está. Ela apenas concorda com a cabeça e começa a tremer de nervoso. Em meio aos soluços, ela diz: para, pelo amor de Deus, não faz nada com a minha família, eles não têm culpa de nada, eu faço tudo, o que você quiser, tudo. Mais cruel do que já estava sendo, Antônio coloca a arma no meio da testa de Aline, fazendo com que a professora arregale os olhos, e no momento que aperta o gatilho, ele desvia a arma para o lado, fazendo com que o tiro acerte a parede do galpão. Aline dá um grito de desespero e começa a ficar tonta. Antônio dá um sorriso maldoso ao ver o estado da viúva e manda Ramiro deixar Aline em qualquer lugar da estrada, pois percebeu que ela aprendeu a lição. Ramiro obedece às ordens de Antônio e carrega Aline de volta para o carro, que mal consegue se mexer por estar em estado de choque. Antônio estaciona o carro em um local deserto da estrada e Ramiro larga Aline sentada no acostamento, chorando de desespero sem ter como voltar para casa. Ao ver a cena, Ramiro sente um aperto no coração e pergunta a Antônio se Aline vai ficar bem. Antônio é direto: não estou nem aí para essa viúva, mas se ela for tão forte como diz ser, vai chegar bem em casa. Aline volta para o carro e eles seguem para a fazenda, deixando a Aline abandonada na estrada. Aline percebe o carro ficando distante e tenta se recompor para voltar para casa. A professora dá um grito de desespero e passa a mão em sua barriga com medo de perder seu filho por causa do estresse após sofrer a verdadeira tortura de Antônio. Ela começa a caminhar pela estrada aos prantos, enquanto pede por proteção divina para chegar bem em casa. Enquanto isso, Jussara está cada vez mais aflita em casa ao perceber que Aline sumiu e teme que o pior possa ter acontecido com sua filha. Assim que Caio chega, ele tenta acalmar Jussara, afirmando que vai encontrar a Aline com a ajuda de Marino. No momento que Caio vai ligar para pedir socorro a Marino, Aline chega completamente surrada em casa e desaba no chão ao abrir a porta, chorando e agradecendo por estar viva. Caio e Jussara correm para acudir a Aline e questionam o que foi que aconteceu com ela. Aos prantos e com dificuldade de falar, Aline revela: foi o seu pai, Caio. Seu pai é um monstro. Ele me levou para um lugar deserto, longe daqui. Me ameaçou de todas as formas possíveis. Me torturou, colocou uma arma na minha cabeça, dizendo que ia matar toda a minha família se eu não sair das minhas terras. Depois ele me largou no meio da estrada, em lugar nenhum. Eu vim andando até aqui. Eu não aguento mais. Jussara fica horrorizada com as palavras de sua filha, enquanto ajuda a filha a se sentar no sofá e diz que eles precisam ir embora de novo à primavera antes que uma desgraça aconteça. Caio fica com ódio de Antônio, ao perceber que o seu maior medo está se tornando real, já que ele passou de todos os limites. Com sangue nos olhos, Caio diz a Aline que é capaz de fazer qualquer coisa para proteger a amada e que vai resolver agora mesmo. Aline tenta pedir para Caio não fazer nada porque Antônio é muito perigoso, mas o rapaz não escuta e sai de sua casa com muita pressa. Enquanto isso, na mansão A Selva, Antônio comemora o sucesso
sucesso do seu plano com Agatha e afirma que agora Aline vai sair das terras porque tem certeza que ela não vai mais desafiar o homem. Mas a comemoração dos dois é interrompida pela chegada de Caio, que arromba a porta da mansão com toda a sua força, enquanto enlouquece de ódio do pai. Antônio se assusta com a chegada do filho e questiona o que está acontecendo. Tomado pela força do ódio, Caio saca uma arma, aponta para Antônio e diz: seu maldito, como que você teve coragem de torturar a Aline dessa forma? Se ela morresse daquela estrada, como que eu pude te defender e te idolatrar por tanto tempo? Eu vou acabar com você agora. Agatha se assusta com a reação de Caio e entra na frente de Antônio para proteger o fazendeiro e diz que não vai permitir que o filho atire no pai. Será que Caio vai vingar Aline e proteger a Amara do seu pai? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários, junto com o nome da cidade de onde você acompanha a novela.